projetos. O Bíblia em Voz é um projeto, né, que eu... Obviamente foi Deus que colocou ele Sim. no meu coração. E aí, com o passar do tempo, eu consigo entender mais e mais ainda o propósito de Deus em fazer isso. Mas no momento que me deu esse start, na verdade, foi uma amiga que eu tava fazendo devocional junto, né? Tava fazendo eu, a Júlia e a Marcela, juntas no devocional lá no bosque do condomínio. E aí eu tava orando. E não era um devocional assim, corrido, que precisa acabar. Então, eu vou orando assim. Tem vezes que eu tô orando mais forte, mas tem vezes que eu vou orando assim, mais tranquila. Pai, eu te agradeço, como eu te amo, Jesus, isso é maravilhoso. Aí acabou, elas estavam quase dormindo. Aí ela falou, amiga, você podia fazer essas orações pra pessoa dormir, porque é muito bom, a pessoa ouve, vai ouvindo. Aí eu falei, cara, é uma boa ideia. E como é bom você também ter amigos que te impulsionam, Sim. né? Amigos que são usados pelo Senhor pra te dar ideias. Sim. E aí eu peguei aquela ideia e já acho que no mesmo dia eu já criei, já botei no Spotify. Um canal no Spotify, né? Que é como se fosse um podcast, mas na verdade são orações pra acalmar, que é o Prisma. Então, no Spotify você pode procurar Prisma Orações pra Acalmar. Muito bom. É muito bom. Vocês não estão entendendo. Eu botei e foi acalmando, sabe? Porque a palavra, ela é viva demais. Demais. Nossa, e eu não sei se isso já existia ou não, mas eu achei brilhante. Depois eu vi que já existia, mas eu nem me importei também, né? Quanto mais, melhor. E aí eu comecei a ler os salmos, né, assim, nessa tranquilidade e tal. Mas aquilo foi crescendo, sabe, no meu peito de uma forma. E eu falei, cara, a minha voz, ela tá em tantas coisas que vão basicamente perdurar para sempre. Sim. Que as pessoas... As coisas do entretenimento, dificilmente elas se perdem, né? As pessoas morrem e tudo. E as vozes delas ficam ali. Eu falei, é só nisso que eu quero que a minha voz esteja. Eu passei a minha vida inteira colocando a minha voz só no tempo de distração das pessoas. E aí eu falei, eu tenho uma voz e não é só para isso. Eu tenho uma voz que é para proclamar a palavra do Senhor. Nossa. Quantos cristãos sofreram as suas vidas inteiras, passaram as vidas inteiras fazendo transcrição, letra por letra, dos manuscritos bíblicos que foram encontrados milhares de anos depois. E hoje eu tenho tecnologia, eu tenho informação, eu tenho um estúdio na minha casa, eu sei falar, eu sei interpretar, eu amo a palavra, aquilo vai me alimentar, não como um trabalho, mas como a minha vida. Sim. Então, eu preciso gravar a palavra. Deus te deu tudo que você precisava. Eu preciso gravar. E eu entendo que esse era o tempo, sabe? E quanto mais eu gravo, eu falo, cara, se fosse 4 anos, eu não tinha um estúdio. Se fosse 4 anos, eu não saberia ler com isso. Se fosse 4 anos, eu estava lendo e eu não estava entendendo. Então, eu entendo que foi para esse tempo específico. Não sei o que vai ser ano que vem. Se eu vou fazer de novo, se eu vou gravar tudo de novo, se eu vou só reorganizar o plano anual, que aí eu fiz, né? Eu mesma decidi qual seria a ordem dos capítulos. Legal. Não é simplesmente só cronológico, né? Ele é um plano mesmo, desenhadinho. Muito legal. Acho que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, foi fazer um plano de leitura anual. Porque Meu é muito Deus. difícil você dividir os capítulos assim. Eu imagino. E aí, obviamente, eu não fiz o plano lendo os capítulos, né? Eu fui fazendo assim, baseado no que eu conhecia, sobre o que era cada livro. E com a hiperpitada de inspiração de Deus, eu tenho certeza disso. Amém. Porque hoje, quando eu vou lendo, às vezes o mesmo capítulo fala a mesma coisa. Um do novo e um do antigo. E eu falo, não é possível, eu não fiz isso aqui. Deus botou uma coisa muito linda aqui. Ai, Jesus, incidências. E até nos dias que eu tô cansada. Tem dias que eu tô muito cansada e eu já não tenho tempo de nada. Ontem eu fui gravar a Bíblia, acho que era 10h40, depois que eu saí do estúdio, da noite. E aí eu comecei a ler, e quando eu abri, eu falei, Deus, só 15 versículos esse só 11, e esse só 20. Deus, o Senhor cuida de mim até no dia que eu tô cansada. Amém. Tinha menos versículos. Então, assim, é óbvio que eu não tô torcendo, né? Ai, tomara que hoje tenha pouco. Mas até nos mínimos detalhes, Deus colocou um carinhozinho.